Boa noite, gente. Como que vocês estão? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês rapidinho em Lucas 8. Eu quero ler do versículo 1 ao 3. Vamos lá? Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças: Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios; Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes; Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Por que eu quero chamar a atenção para vocês agora nesse momento de, talvez de oferta, mas eu quero que vocês pensem comigo, prestem atenção. A gente precisa de mais pessoas como Joana. Talvez você já leu e já passou batido por muitas dessas mulheres. Mas o fato é que o ministério de Jesus precisava de sustento. Tipo, às vezes ele multiplicava pão, às vezes ele mandava um cara pegar um peixe com uma moeda, mas geralmente eles compravam comida e todas as outras coisas, e eles eram sustentados por esse grupo de pessoas. E por que isso é importante para nós? E qual que é a ligação que eu quero fazer essa noite? É que o seu ministério, a sua contribuição ainda ajuda o reino de Deus. Ainda ajuda Jesus. É o seu coração voluntário, é sua oferta, é aquilo que você contribui para o reino de Deus, que mantém o sustento de Jesus, de alguma forma, da missão de Jesus. Então não é simplesmente se comprometer com algo, mas é se comprometer com o próprio Cristo quando você oferta com generosidade na obra de Deus, porque é a missão de Jesus que nós estamos dando continuidade. Então, de alguma forma, quando você semeia nesse lugar, na terça-feira, mesmo que você não possa ajudar na sopa, você ainda está lá, você está indo, você está sendo representado, e é como se Deus contabilizasse isso na sua vida. Fala, não, essa pessoa, todo o crédito vai para o conjunto. Faz sentido para vocês, gente? Então eu queria que você, nesse momento, olhasse para o seu coração, e se você tem algo a contribuir essa noite, se você não tem, eu quero mesmo assim que você sonde o seu coração. Toda vez é mencionado, né? A gente tem uma conta transparente, você pode perguntar para a Arlene, que é tesoureira, e mais do que nunca a gente precisa de pessoas com o coração disposto a semear no reino de Deus. O George Miller, ele fala assim: Deus julga o que damos pelo que retemos. Então ele não julga aquilo que nós contribuímos pelo aquilo que contribuímos, mas pelo aquilo que retemos. Então é muito mais importante aquilo que às vezes nós retemos, nós sondarmos o nosso coração para Deus. E Deus tem discípulos que largaram tudo, assim como Pedro, os apóstolos, mas tinha os outros que continuaram seguindo a sua vida, mas sustentando o ministério de Jesus. Cada um tem sua parte. Cada um tem seu papel no reino, cada um tem sua importância, e é quando a gente soma força em generosidade com o todo que o Evangelho avança, amém? Então eu queria que você se colocasse em pé, separasse a sua oferta, eu quero orar com vocês, amém? Senhor Jesus, que nesse momento, Pai, possamos atrair o Teu coração sobre nós, que o Senhor possa olhar para nós, para ver aquilo que vamos entregar, Senhor, não aquilo que vamos reter, Pai. Que possamos ser pessoas generosas com o Teu reino, com a Tua palavra, com a Tua comunidade local, com a Tua missão, Senhor Jesus. Nos superabunda, Senhor, as nossas vidas, Senhor Jesus, para que ninguém tenha medo de reter, Pai. Tira isso do nosso coração. Que possamos ser como Joana, Senhor, que doe para o ministério, Senhor, para a obra, para a missão de Jesus, com o coração grato, com o coração atencioso, Senhor Jesus. Que cada oferta aqui essa noite possa subir aos céus junto com as canções, junto com a palavra, e que o Senhor possa sondar e trazer e derrubar
abundantemente bênção sobre o coração de cada um, Senhor Jesus. Que à medida, Senhor, que possamos avançar, é à medida que o Senhor vai derramando sobre nós. Que cada oferta, Senhor, possa ser olhada junto com o coração e o contexto de cada um, Senhor. E que o Senhor possa ser exaltado em todas as coisas. Amém. Quando eu estou muito elétrico, Deus me poda o microfone. Agora eu vou ter que ficar aqui limitado nesse negócio. Amém? Tudo bem com vocês? Tão feliz com Jesus? Tão feliz consigo mesmo? Daí, mais ou menos. Queria orar mais uma vez com vocês, amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui. Que cada um se sinta amado pelo Senhor, acolhido pelo Espírito Santo e edificado pela Tua palavra, Senhor, essa noite. Que possamos juntos construir, Senhor Jesus. Tira-nos, Senhor, a vergonha, tira-nos o medo, tira-nos, Senhor, a frustração muitas vezes, Pai. Mas que possamos desfrutar do Senhor, desfrutar desse momento de edificação através da palavra, Senhor Jesus. Que possamos juntos, Senhor, construir algo ainda mais, Senhor Jesus. Tira todo medo, todo sentimento de insegurança, Senhor, toda desatenção, mas que possamos juntos estar conectados com o Senhor nesse momento, Pai. Eu oro e me alegro com meus irmãos e eu peço para que o Senhor não permita que eu estrague aquilo que o Senhor quer gerar em nós e no nosso meio essa noite, Senhor Jesus. Obrigado. Amém? Amém, gente? Abram a Bíblia de vocês em Efésios. Tenho pensado algumas coisas, principalmente em relação à igreja, e não só a igreja de forma geral, mas nós como igreja, né? E tenho muito que às vezes a gente esqueça alguns princípios, né? E eu penso que o momento que a gente está vivendo, gente, é o momento de curar os nossos corações. Para quê? Para que a gente possa ir e se tornar. E às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece que Deus está trabalhando em nós. E Deus está trabalhando no MDG nesse momento. Está produzindo algo, está gerando algo. Nós somos como uma incubadora nesse momento. Deus está trabalhando, protegendo algumas coisas para que a gente possa ser curado em paz. Amém? Para que a gente possa buscar conhecer. E como que eu sei que eu estou me tornando? Quando você começa a ir, quando você começa a caminhar, que nem eu falei essa semana nos satélites, né? Da questão de você aprende com Deus andando, você não tem como aprender tudo sobre Deus para que você comece a caminhar. Geralmente é no caminho. E é nesse momento Deus está falando assim, ei, tranquilo, vamos cuidar o coração, como está teu coração? Quem é você? Quem é o Deus que você serve? E é nesse sentido que a gente está indo para se tornar, amém? Então é nesse momento, a gente está buscando para poder ter algo para entregar, a gente está indo, mas também a gente está voltando, e cada domingo que a gente volta, Deus é reabastecido em nós e a gente pode ir em paz, amém? E é nesse estágio como igreja que é interessante sobre a presença de Deus. A presença de Deus às vezes vem de uma forma tão intensa e às vezes sai, às vezes... E eu pensando, Deus, mas qual é o caminho para que ela se torne cada vez mais forte, né? Porque se você pensar assim, né, de assunto, onde que você queria morar? Você tinha uma casa dos sonhos? Você tem uma casa dos sonhos? Você tem um lugar dos sonhos ao qual você quer morar? Alguns já podem pensar, eu amo onde que eu moro. Amém, glória ao Senhor, isso é massa. Mas você tem algum lugar assim que você, cara, se eu tiver isso, esse é o lugar que eu quero estar com a minha presença, né? É o lugar ao qual eu vou me sentir bem, vou me sentir satisfeito. E é pensando nisso que eu quero que vocês leiam Efésios. A gente está lendo Efésios 2.
Eu quero ler do 19 ao 22, mas eu vou trabalhar o 22 essa noite com vocês. Não sei se bem, o 22, vou trabalhar algumas coisas bem na real, né? Efésios 2, versículo 19 em diante. Fala assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, e no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem habitação ou morada de Deus por seu Espírito. Cara, uma das palavras mais fantásticas da Bíblia, falando sobre realidade de ser igreja. E às vezes a gente passa batido, mas ele cresce bem ajustado para que se torne morada de Deus. É lógico que esse texto aqui, quando Paulo está falando, ele está pensando assim, desde os santos lá do Antigo Testamento, até a próxima geração que vai vir, até que Deus complete uma morada para ele. Porque nem os céus e o mais altos céus e nem todo o universo pode conter Deus. Mas de alguma forma Deus, no seu trono, ele deseja habitar no nosso meio. Ele deseja se fazer real cada vez mais na nossa vida e no nosso coletivo. Amém? Então é um desejo no coração de Deus. E na verdade, mais do que um desejo, é um plano, e Ele está trabalhando nisso, e o Espírito Santo está gerando isso. Só que mais do que pensar nas pessoas que não fazem parte da igreja, nós devemos pensar nós como igreja. Toda igreja local, ela é tanto parte de algo maior, como completa naquilo que ela é. Deus sonhou o MDG, Deus sonhou a nossa vida, nessa estrutura, nesse formato, para que do nosso jeito o Senhor habitasse em nós, amém? Você não está aqui ao acaso, amém? Deus planejou e Deus tem um plano para que isso aconteça. Mas o meu questionamento é, por que será que às vezes Deus vem com tanto impacto e às vezes não? A gente já chega lá. Amém? Na Bíblia tem 3 conceitos de presença de Deus. Geralmente a presença de Deus ela é expressa na parte quando fala face, pinar. Então a face de Deus simboliza a presença de Deus, porque face significa essa lance. Eu estou vendo a Damares face a face porque ela está presente aqui. A Thaís e por aí vai. Mas tem 3 tipos de presença. Tem a presença geral de Deus. O que é essa presença geral? Eu falo, Deus está presente em toda a terra, igual o salmista fala em Salmo 139, os olhos estão por toda a terra. Essa presença ok, a gente entende isso, né? Tranquilo? Por isso que Jonas fala que é fugir, é meio que tipo, não é, que tipo de presença Jonas estava querendo fugir? Entra a segunda parte. Deus também manifesta a sua presença em juízo, em justiça, em juízo, em punição. Quando Deus às vezes se revela no meio do seu povo, às vezes Ele vai se revelar para fazer justiça. Onde que está isso? É só ler Êxodo, Levítico. Primeira vez que o fogo de Deus é aceso, alguém quer colocar algo estranho e essa pessoa morre. A face de Deus, o zelo que Deus tem pelaquilo que Ele é, consumiu. Mas não é nenhuma dessas 2 presenças que eu estou falando. Eu estou falando de uma presença salvadora e curadora no nosso meio. Quando a gente fala, Deus, a tua presença em nós, eu espero que você queira a presença salvadora de Deus. Ou vocês querem a presença de juízo? Quem quer de juízo, erga a mão, ou dê um amém, eu quero ver. Quem quer a presença que transforma? Dá um amém aí. Nesse sentido, é essa presença que nós buscamos, a presença quando Deus caminha para salvar, a presença quando Deus caminha para curar, aquela presença que o salmista fala, há delícias na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria, melhor é viver 1000 dias, na tua casa, do que num, sabe, essa presença, esse lugar que molda, que transforma, que a gente se sente bem, se sente completo.
É essa presença que a igreja deve carregar. Nós devemos carregar essa igreja, essa presença em nós, amém? Mas no coletivo. E eu estava pensando nisso, e eu até já falei, mas Deus me conectou com isso, é que geralmente todo lugar de ir para a presença de Deus tem a ver com uma reunião pública. Principalmente nos salmos. Todos os salmos, a maioria fala, eu vou ir buscar o Senhor. Eu vou onde o Senhor está, numa reunião pública. Porque nesse lugar a gente encontra essa transformação, às vezes, do nosso ser. Porém, por que Deus não se manifesta de uma maneira, às vezes, tão intensa no nosso meio hoje? E eu estava orando e pensando, porque tem uma responsabilidade para gerir a presença de Deus. Entendam isso, né? Mas Deus, Ele vai se manifestar cada vez mais intenso em pessoas que obedecem a Ele. Amém? Então o nosso nível de obediência vai determinar o nosso nível de presença na nossa vida. É à medida que nós carregamos a presença é pautada em obediência. Só que todo o Antigo Testamento aponta para sacrifício, certo? Então lá você vai ler todo mundo falando que, cara, precisa de um mediador para chegar diante de Deus. Isso Jesus já resolveu para nós. Amém? Jesus já fez o sacrifício de mediação. Ele agora, nós podemos se achegar diante de Deus. Então esse é o sacrifício mor. Nós não precisamos fazer esse tipo de sacrifício. Amém? Porém, existem 5 tipos, ou 7 dependendo, mas eu quero falar de 5 tipos de sacrifícios espirituais que tem no Novo Testamento. E quando você lê o Novo Testamento, você começa a falar, cara, sacrifício espiritual. Mas o que é isso? Por que eu tenho que fazer algo se Deus já fez tudo? Por que eu tenho que obedecer? Que tipo de sacrifício eu vou ter que fazer se Deus já fez tudo? Então o Novo Testamento começa a ser inserido. Então tem 5 sacrifícios que nós precisamos trabalhar. Primeiro, vamos só contextualizar, abre em 2 Pedro 5. 1 Pedro 2,5. Quem está comigo, dá um glória a Deus aí. 1 Pedro 2,5 fala assim, mais ou menos o que Paulo estava falando, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio. Sacerdócio oferece. Santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitável a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pedro está falando, olha, você está sendo edificado como uma pedra, mas existe uma responsabilidade como sacerdote. Então você tem que ministrar ao Senhor, você tem que entregar algo ao Senhor, você tem que gerar algo ao Senhor. E isso é responsabilidade de todos. Se todos nós fizermos um voto de tentar cumprir aquilo que a gente vou sugerir, né, essa noite, eu vou sugerir aquilo que a Bíblia dá como mandamento, mas tudo bem, né? Porque você não precisa, às vezes você fala e pensa, cara, a presença de Deus na minha vida está suficiente, legal, mas, ok, mas para a gente ter essa intensidade daquilo que Deus gerou para nós fomos gerados para ser um lugar da presença também em Ponta Grossa. Porque nós temos um destino, tem uma ideia profética, nós somos aqueles que vão conectar gerações. Amém? Então a gente precisa ter certos compromissos com o Senhor, como igreja, de ter esses sacrifícios espirituais que o Espírito Santo vai conduzir a gente. Amém? Então o que é um sacrifício espiritual? É um sacrifício que o Espírito Santo media entre nós. E eu quero falar do primeiro. Voltem aí na Bíblia de vocês, em Hebreus 13. Hebreus 13, versículo 15. Louvor é o primeiro sacrifício espiritual que nós oferecemos a Deus. Por meio de Jesus Cristo, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor,
que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Olha que louco, um sacrifício espiritual a Deus só é fruto de pessoas que confessam Jesus. Quem não confessa Jesus não oferece sacrifício ao Senhor. Eu estou derrubando aqui quase. Não. Então, o que acontece? Eu e você somos responsáveis por esse sacrifício de louvor. Aquilo que o salmista fala lá no Salmo 50:14, que o sacrifício de louvor e gratidão ao Senhor, que Ele ofereça, nós precisamos entender isso, amém? Qual que é o sacrifício quando você vem e chega no culto, prestar culto ao Senhor? Primeiro ponto, você vai ter que entregar algo de louvor a Ele. Deus espera isso de você, e é nossa responsabilidade, amém? Adorar o Senhor, não somente como música, mas como verdade, de fruto de um lábio que ama o Senhor. Deus espera esse tipo de louvor, não somente no culto, em toda a sua vida, porque é continuamente, mas é nossa responsabilidade. Jesus não vai vir adorar por você. Amém? Jesus não vai fazer com que o mundo acabe em barranco para nós ficar encostado. Ou mais ou menos, pode ser um barranco grandão, né? Mas às vezes a gente esquece isso. Coisas tão simples como gratidão e louvor ao Senhor é algo que deve fazer parte da nossa vida cotidiana, é o sacrifício que nós entregamos em resposta porque nós somos salvos. Jesus salvou vocês, amém? E será que esse salvar não pode ter um pouquinho de gratidão? É louvor. O sacrifício que Deus espera é que a gente derrame o nosso coração em gratidão, em exaltação a Ele. É aquele lance de Senhor, o Senhor é eterno, o Senhor nunca dorme. Senhor, eu às vezes não entendo, não falta palavras para expressar quem o Senhor é, mas o Senhor é maravilhoso. Isso só a igreja pode fazer, e só pessoas que confessam a Jesus. Ninguém mais em toda a terra pode adorar o Senhor, somente aqueles que confessam o nome dEle sobre Jesus. Porque às vezes, gente, existe um consenso meio que evangélico, que às vezes entrou, que não é evangélico, mas é que todo mundo está indo para o mesmo lugar, sabe? Que todo mundo está indo para o mesmo lugar. Que todo mundo morre e vai para o céu. Todo mundo... Cara, não é todo mundo que está indo para o mesmo lugar. A Bíblia não diz isso. E eu gosto muito de entender isso. Se você rejeita a presença de Deus agora, você não vai querer a presença de Deus no futuro. Ou melhor, se você não quer a presença de... Você não quer encontrar Deus, a presença de Deus, se você rejeita Ele agora. Às vezes a gente tem essa noção que todo mundo está caminhando para o mesmo lugar e às vezes não estamos. E qual que marca isso? Confessar a Jesus, entender que a gente precisa buscar essa presença, desejar essa presença, viver por essa presença, é aquilo que faz parte de algo diferente em nós. Gente, todo mundo não está indo para o mesmo lugar. E eu não quero entrar em méritos de onde, mas eu quero falar o seguinte: se você rejeita Deus hoje no seu coração, não queira encontrar com Ele no final da jornada. Porque hoje é a presença doce, suave, através de Jesus, mediada sobre responsabilidade, em gratidão. Mas vai chegar um momento que não vai ser. Mas por isso que o compromisso que eu e você, o primeiro compromisso nós precisamos louvar o Senhor, amém? Não interessa com o tipo de música, com o jeito, não importa. Importa é ter um coração grato ao Senhor. Tire um momento do seu dia e fale: cara, Senhor, essa é a minha oferta ao Senhor. Que o levantar das minhas mãos seja como um aroma, suba como um aroma agradável ao Senhor. É isso que o salmista diz. Então, para que a gente tenha uma igreja, e a gente se torne uma igreja que tenha a presença de Deus, todos nós devemos estar envolvidos com esse sacrifício, amém? Claro para vocês? Tranquilo? E qual que é o segundo, Giuseppe?
O segundo está ali logo em seguida, no 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tal sacrifício Deus... Olha, aqui está aumentando, então ele está meio que junta, né? Deus ama adoração, mas uma adoração que se preocupa em fazer o bem, um tipo de sacrifício em fazer o bem, Deus se agrada, Deus tem prazer. E o que o texto está dizendo aqui? O que é fazer o bem ali? Fazer o bem e compartilhar é fazer o bem em comunhão. A palavra ali é koinonia no compartilhar. Koinonia é comunhão. Então não é simplesmente fazer o bem, mas é eu fazer o bem a Lari, que é minha irmã. E aonde que está isso, Giuseppe? Você pode abrir no Salmo 133 depois, e você vai ver o próprio salmista falando quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. E Deus derrama. À medida que eu me importo com a Thaís, com o Felipe, com a Ju, com a Eliane, Cleverson, Fran, à medida que nós se importamos e fazemos o bem uns aos outros, Deus se agrada disso. E isso sobe como um aroma agradável a Ele. Então eu olho para o Ricardo e falo, cara, eu preciso fazer o bem para o meu irmão. Isso é um sacrifício a Deus. Isso é um sacrifício espiritual que o Senhor se agrada. Quando você olha lá para a Nath ali e fala, Nath, e faz algo de bom, Tom, Deus olha para isso. Isso é algo que você vai fazer. Amém? Pense comigo, Jesus não vai fazer isso por você ou vai? Você acha que Jesus vai de novo descer do céu, do seu trono, só para fazer o bem que você deve fazer para outra pessoa? Quem acha que sim, erga a mão, fazer bem em escola? Eu acho que não. Deus nos deu sustância, né? Como diz, Deus nos deu a capacidade de fazer o bem. Você é capaz de fazer o bem, você é capaz de olhar para outra pessoa e falar, cara, eu quero entregar algo para essa pessoa. E ali, fazer o bem é fazer o bem. De repente a Arlene teve um livramento, né? Ora por ela assim, Senhor, obrigado. Celebra a vida dela que teve um livramento essa semana. Às vezes a gente acha que fazer o bem é qualquer coisa, tipo, ou precisa envolver todo um cenário. Às vezes o simples fato de alguém chegar aqui, você cumprimentar a pessoa com um sorriso no rosto, com máscara, né? Agora não estudei, não dá. Um sorriso nos olhos, né? Um sorriso nos olhos, já ajuda, já é fazer o bem. Eu estava falando, acho que não sei qual satélite, que agora eu me confundo que eu falo as duas coisas no mesmo, mas às vezes eu misturo. Mas a gente precisa de pessoas que façam o bem hoje. Nas coisas simples, o mundo está tão carregado desse peso que a gente precisa ter a responsabilidade de ser pessoas que fazem o bem. Que olham para as pessoas à sua volta, que a gente olhe para o irmão que está do seu lado aqui e pensa, cara, eu vou fazer o bem para essa pessoa. Como eu posso fazer o bem para o Felipe enquanto eu estou convivendo com ele? Olha que louco, isso é um sacrifício espiritual a Deus, e Deus olha assim, o Jean está fazendo isso. Deus recebe isso como adoração, tanto quanto louvor, tanto quanto oferta, tanto quanto qualquer coisa. Deus recebe fazer o bem aos irmãos. Se você não está convencido ainda, em Gálatas não usa a linguagem de sacrifício, mas ele fala assim, façam todos o bem enquanto é tempo, principalmente os da família da fé, Gálatas 6, colher e semear. Consegue entender? Se a gente tiver o compromisso de a gente chegar assim, cara, hoje essa semana eu vou fazer o bem para um irmão na fé, e Deus vai receber isso. Sei lá, dá uma coca, um café, uma água, uma fruta, uma oração. A oração já vou chegar lá. Já parou para pensar que às vezes essas coisas não tomam a nossa preocupação durante a semana? A gente está tão agitado que a gente esquece de olhar para as pessoas. Esquece de olhar, de ver, de entender. E Deus te deu a capacidade de fazer isso. Viu? A
A Manu concordou comigo ali agora. É isso aí, Manu. Terceiro, abram em Filipenses. Terceiro sacrifício espiritual. Filipenses 2,17. Na sua Bíblia, no seu celular, onde estiver mais fácil aí. Cara, eu risco tanto minha Bíblia que às vezes eu não consigo ler o que está escrito nela. Jesus. O 2,17, e a gente já vai ler para o 4,18. O 2,17 diz assim, Paulo está falando: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que vocês oferecem a Deus. E lá no 4,18 ele vai explicar o que é esse sacrifício. Que ele diz o seguinte: os donativos que vocês enviaram são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Qual que é o terceiro sacrifício espiritual que nós devemos nos comprometer para atrair a presença de Deus sobre nós? Honrar a missão de Deus. Nós honramos Deus quando honramos a missão de Deus. Nós honramos Deus quando nós honramos aquilo que Deus está fazendo. Quando a gente tem o desejo de ajudar, e isso reverte em contribuições voluntárias, é isso que Paulo está falando. Vocês tornam a minha vida que está sendo derramada algo maior, e isso serve para o Senhor. E como que eu honro? Como que eu me comprometo? Primeiro, se comprometa com a missão, missões, missionários, se comprometa com a igreja local, oferte na igreja local, isso também é sacrifício ao Senhor. Vocês estão vendo o texto, Paulo está falando disso, ele está falando, olha, os donativos que vocês fizeram subiu como aroma agradável ao Senhor. Aquilo que você ofertou essa noite atraiu a Deus. A questão é, atraiu de que sentido? Será que Deus olhou para aquilo que você tem retido ou pelo aquilo que você tem entregado? Deus não se importa muito com o que entregamos, mas com o que retemos, porque o que retemos revela o nosso coração. Sabe o que significa basicamente glória? Glória tem a ver com peso, aquilo que é pesado. Por que para Deus a sua vontade é algo tão pesado? Porque afeta a glória dele. Glória tem a ver com estima. Deus estima algumas coisas. E por ele estimar isso, ele tem esse cuidado. Por exemplo, se o Otávio chegar lá e pegar ali algum livro meu caro, que de repente chegou e riscar, vou ter que orar ao Senhor para, Ele vai levar Por quê? Porque eu estimo aquelas coisas. Cada um tem suas coisas que você estima, não tem? Não tem? Tem gente que tem aquela louça lá que guarda para sei lá quando vai receber alguém lá, mas está lá. Tem gente que tem essas coisas, essa estima por algo. Deus tem estima também. Deus se preocupa com algumas coisas. E Deus se preocupa com a missão dele aqui na terra, que é levada adiante por pessoas, que é levada adiante por essa igreja, que é levada adiante por nós. E à medida que você oferta ao Senhor, você oferta a esse lugar, a missão de Deus, a um missionário, a gente tem ofertas missionárias aqui também. Nós honramos a Deus, e Deus se agrada disso, amém? Amém, gente? Terceiro voto, qual que é? Honrar a missão de Deus. Honre a missão de Deus, que Deus vai atrair a sua presença. Esse tempo, um rapaz chegou para mim e falou: Jô, tenho uma benção para contar. Eu falo aí, benção é bom, né? Geralmente só escuto não benção, mas benção é bom de vez em quando. Ele falou: cara, eu fui promovido no meu trabalho, tal, por algumas coisas. Ele falou: mas Deus falou para mim, foi porque eu comecei a ofertar na vida de um missionário. E automaticamente ele foi promovido, automática não, mas ele foi promovido, é uma parada que ele não esperava. Por quê? Porque Deus honra um compromisso com aqueles que têm compromisso com a missão dele. Deus está trabalhando uma coisa na terra. Ele está trabalhando, está reunindo o povo, ele está edificando a sua igreja, ele está... Vocês acham que
esses lugares faltando aí. Agora olhem para eles. Está olhando aí para eles? Olha, escolha uma cadeira para você olhar ali. Sabia que Deus tem uma pessoa pensando para esse lugar que está faltando aí? Que está sobrando? Esse lugar não está sobrando, só não foi preenchido ainda. E a nossa missão é encontrar esses filhos de Deus. Por que se diz isso, José? Por que Deus nos dá cadeiras? A dinâmica de Deus é porque Ele sempre entrega, às vezes, o recurso antes de algumas coisas e algumas coisas no caminho. Mas eu e você, a gente precisa encontrar essas pessoas através do quarto compromisso de sacrifício espiritual. Abre em Romanos. Gente, eu estou sentindo... Cara, meu espírito está tão agitado, mas de uma coisa boa, sabe? Tinha agitado de um caminho correto. Estou quase orando em línguas aqui, saindo rodando no meio de vocês. Mas o pentecostal, o reformado em mim fala, não. Que Calvino pensaria disso? Não. O que eu falei para vocês abrir? Romanos, né? Olha, eu até me perdi. Romanos 15:16. Romanos 15:16, Paulo está falando assim, que ele está sendo um ministro, para contextualizar, e ele fala assim, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, como o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Paulo está falando que à medida que ele se torna ministro e ele anuncia o evangelho, ele vai recolhendo essas ofertas de sacrifício a Deus. Eu e você somos frutos dos apóstolos, amém? E antes dos apóstolos, de alguém que pregou o evangelho para você, que alguém que olhou para você e falou, cara, essa pessoa precisa de Jesus. E ele te amou, por isso ele falou do evangelho para você. A questão é, olha mais uma vez para o lugar que está vazio aí. Será que você ama alguém a ponto de pregar o evangelho para ela? Para ela ocupar esse lugar aí que está faltando? Alguém me amou e pregou o evangelho para mim. Minha mãe orou até que deu, né? Daí depois ela entregou para Jesus e falou, não tem mais salvação. Daí Jesus salvou, mas até então... Se nós não tivermos um compromisso, cada vez que você sai da tua zona de conforto, eu estava falando para Tá, nós estávamos conversando, gente, fora eu estar pregando, minha personalidade é bem introspectiva, mas se tiver que falar de Jesus, ela brincou, ela olhou assim, né, tipo, meu Deus, eu falo, não tem, sai, arranca de mim, sai do meu ser, entendeu? Meu eu natural é um eu, tipo, cara, isolado. Naqueles testes de personalidade, você gosta de ficar de pessoas ou de ficar, às vezes, quietinho na tua. Eu gosto de ficar quietinho na minha, eu marco lá, assim. Mas algo dentro de mim é maior. Eu preciso falar. Só que isso é algo que o Espírito Santo e Jesus espera de você. Em Mateus 28, ele não falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho? Para quem ele falou aquilo lá? Os discípulos, beleza. E para nós, será que se enquadra ou não? Então a gente precisa ter esse compromisso de pregar o evangelho, para que seja um aroma agradável, porque nós somos um aroma agradável a Deus naquilo que fazemos. E lembrando, tem pessoas que não estão indo para o mesmo caminho que nós. A salvação tem que ser proclamada a todos, mas nem todos vão entrar nessa salvação. Mas isso não é papel nosso, nosso papel é vou pregar o evangelho para as pessoas, porque essa pessoa que está do meu lado precisa conhecer a Jesus, porque eu quando conheci a Jesus, fui transformado. Acho que um cara que conhece, eu olhei aqui o Jean, lembrei, meu lado pentecostal é o Jean, né? Está oculto, o Jean, acho que um dos caras da pouco da igreja conhece meu lado nos nossos estudos e vigílias e loucura, assim. Cara, a gente só ia, né? Não tinha ninguém mandava nós fazer, nós ia lá e fazia as vigílias, nós bem louco.
Mas, voltando, assuma um compromisso de pregar o Evangelho. Josepe, o que é o Evangelho? Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus te tira, te salva dos teus pecados e te dá um destino, um propósito. Ele perdoa os seus pecados para que você possa ter vida, para que você possa ter um futuro, e esse futuro vai muito além do seu túmulo, vai infinitamente além. Isso é o Evangelho, é uma boa notícia, porque nós estamos impregnados da má notícia. A má notícia é que nós não podemos nos salvar, e a boa notícia que Jesus pede para que a gente anuncie é: Ele pode nos salvar. Ele pode nos salvar, Ele pode nos salvar, Ele pode, e Ele vai, porque Ele é bom. E os empecilhos para a gente fazer, às vezes, essa oferta de sacrifício ao Senhor, é porque a gente tem que se sentir digno para pregar o Evangelho. A nossa desculpa, nosso sabotador é: eu não sou digno para falar de Jesus, de falar o Evangelho, mas é justamente isso que traz um peso enorme para o que você está falando, porque você está falando: eu não sou perfeito, eu estou trilhando um caminho, mas cara, meu Salvador é perfeito, amém? Geralmente os caras que são mais evangelistas são os caras que têm uma vida mais... Cara, mas por quê? Porque eles veem verdade, e às vezes a gente quer se sentir superior às pessoas a qual nós pregamos, não por amor, sabe? Isso é um compromisso que nós devemos ter. Dica do verão: comece a orar por pessoas a qual o Senhor quer que você fale do Evangelho para elas. Isso é um compromisso. Se nós queremos ter a presença de Deus aqui, já imaginou, de repente, a pessoa que você orou e você pregou, Deus resolveu salvar, e Deus vai trazer, cara, no culto, Deus vai olhar Ele vai olhar com uma atenção especial para esse culto. Ele falou: cara, tem uma oferta nova ali, vai ser ganhada para Jesus. E Ele vai falar: obrigado, Ricardo, porque você abriu a boca. Obrigado, filho, porque você abriu a boca. Às vezes a gente complica as coisas, mas para que a gente tenha a presença de Deus, a gente precisa ter ofertas a Deus. E às vezes as nossas ofertas estão limitadas porque nós não falamos. Amém? Estão vivos aí comigo ainda? Eu quero o último, não é tão claro, mas está lá em Apocalipse 8:3, que é um sacrifício espiritual que os cristãos geralmente amam fazer. É orar. Estou falando dos cristãos, quem é o cristão? Apocalipse 8:3, ele fala assim: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Vi 7 anjos que acham em pé diante de Deus, e eles foram dados 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou-o de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Deus entregou, é como se Deus guardasse todas as nossas orações. Pode ser literal, pode ser, não interessa, o princípio está ali. Deus escuta as suas orações. Amém? Sabia que Deus escuta a sua oração? Deus leva em conta aquilo que você fala. Por mais que às vezes a gente entre no automático na oração e não leve em conta aquilo que a gente fala, mas Deus leva. Quer ver um outro? Só para Salmo 141. E na força do Espírito Santo, né? Salmo 141, versículo 2. Seja a minha oração como um incenso diante de ti, e eu levantar das minhas mãos como uma oferta da tarde. Deus olha as nossas orações como sacrifícios espirituais, como ofertas, como algo que Ele recebe de bom grado. Sabe aquele lance de céu de bronze, essas paradas aí? Na Bíblia não existe isso, na verdade. Existe coração, às vezes meio endurecido, mas não um céu endurecido. Não existe um céu que
ignora as suas orações, existe um Deus que recebe as suas orações. Parênteses, né? A questão é o que nós temos orado. O que você ora? E qual é o motivo das suas orações? Isso também pesa. Oração tem a ver com essa comunicação com Deus. Se você ora a Deus, você espera que Deus responda, amém? E sabia que Deus responde a oração? Olha que maravilha. Não às vezes como a gente quer, mas Ele responde. Mas por quê? Porque Deus está trabalhando em nós. Se nós queremos ter uma presença de Deus, não a presença de juízo, porque Deus pode vir com a presença dele de juízo no nosso meio. E nós clamamos pela sua misericórdia, para que isso não aconteça. Mas se nós queremos a presença salvadora de Deus, nós precisamos se comprometer com oração. Qual horário que você pode e entregue ao Senhor? Deus não se preocupa na oração com aquilo que você... Cara, eu tenho uma vida muito agitada, eu trabalho, eu estudo. Amém. Mas do teu tempo livre, seja 1 hora, meia hora, 20 minutos, quanto desse teu tempo você dedica ao Senhor? Porque às vezes, cara, tem etapas da vida que a oração é mais difícil. Eu só tenho meia hora, então dessa meia hora, cara, prega 10 minutos ao Senhor. Fala, Senhor, essa é a minha oferta hoje eu quero orar ao Senhor. Eu quero orar pelo meu irmão, eu quero orar pela adoração, eu quero orar por quem eu vou fazer o bem essa semana, eu quero orar por quem eu posso pregar o Evangelho. A oração conecta essas coisas. E a oração Deus recebe. Eu gosto muito de uma que eu aprendi, que como que você aprende a orar? Orando. Não sei de quem eu aprendi isso. Como que você entende as dinâmicas de Deus? Como que você entende quem está falando com você? Orando. Se todos nós nos comprometermos com esses 5 sacrifícios espirituais, nesses próximos dias que a gente está vivendo, cara, não sei o que Deus pode fazer. Mas se todos nós se comprometermos e, cara, ser intensos naquilo que a gente louva, de fazer o bem em comunhão, compartilhando uns aos outros, pensando, orando, honrando a missão de Deus com generosidade, pregando o Evangelho em oração, Deus não somente vai visitar a gente esporadicamente, mas vai ser um lugar atento nos olhos dele, na face dele. Ele vai olhar para nós como igreja e vai falar, cara, olha o que meus filhos estão fazendo hoje, então eu quero ter um lugar especial ali. Às vezes a nossa vida com Deus não anda, porque nós não queremos andar com Ele. Nós queremos andar sem Ele, né? E isso não funciona. Nós andamos e à medida que nós andamos, Deus se revela, e à medida que Deus se revela, Ele transforma, e à medida que Ele transforma, Ele nos envia. Meu sonho é que todos vocês entendam isso, e esse compromisso no seu coração. E anotem lá, depois eu faço alguma coisa e mando aí, porque o resumo. Entendam isso e assumam isso como compromisso. De verdade. Fala, cara, Deus, quero experimentar mais a Tua presença. Quero experimentar mais de Ti. Quero ver o poder transformador do Evangelho na minha vida, na vida das pessoas a qual eu estou inserido. E o louco é que em todas essas coisas, aquilo que a gente tem mais medo é aquilo que Deus mais nos falou que estaria presente. Qual dessas coisas a gente tem mais medo, José? Pregar o Evangelho a quem a gente não conhece. Mas é o principal. Deus falou, cara, se vocês forem, eu vou estar lá. Ah, mas eu não sei o que eu vou falar. Cara, eu vou falar, não se preocupe, Ana. Não se preocupe, Ele vai falar. Ele vai instruir.
Eu lembro que de um cara no mercado, eu passei um dia, estava lá o senhor com as compras lá, e eu passei, o Espírito Santo falou, cara, volta e pague a compra desse cara. Daí eu olhei assim, pra vocês vão ver como que é, né? Vamos ver o que ele está carregando, né? Vai que eu nem podia pagar, né? Não tinha muito recurso aí, Deus. Mas não era um valor assim. E eu lembro que eu paguei, o cara, voltei assim, cheguei pro caixa, a hora que ele chegou, assim, falou, cara, senhor, tudo bem? Como é teu nome? Beleza, acertei, ele saiu faceirinho, e nisso a caixa olhando assim para mim. Daí eu entendi, cara, não era o cara, era a mulher que estava no caixa. Daí eu falei, olha, eu não sei o que você entendeu, mas entenda que existe um Deus que se importa com você, que ama você, procure se acertar com Ele e entender. Jesus ama a sua vida assim como ama esse Senhor. E ela assim, tipo, não foi uma oração, xalamanaias, eu falei, que Deus abençoe, que você encontre Jesus. Ela ficou olhando assim, não sei quem que é, não faço a menor ideia, mas eu sei que algo foi plantado aquele dia. Amém? Por quê? Porque Deus está agindo e Deus trabalha através da sua vida. Então que nesses dias a gente possa ter um compromisso. E se coloque em pé, eu quero orar com vocês. E a gente vai encerrar, talvez oferecendo a nossa última oferta de sacrifício essa noite, né? Ou a nossa primeira, né? Última não, a nossa primeira, que tem a ver com louvor. E eu queria te pedir para o Mike cantasse Alto Preço de novo. Eu acho que tem a ver com uma parte dela. Tem a ver com o amor de Jesus. Mas tem a ver conosco, mas que você possa entender isso. Fala, Deus, é um sacrifício. E gente, a essência do sacrifício é que nos custa algo. Você nunca vai ofertar algo se isso não te custar. Davi chega e fala assim, Deus, não te darei algo que não me custe. Todos esses sacrifícios vão custar algo a você e a mim. Mas são coisas que Deus recebe e Ele nos capacita. Então feche seus olhos. Se você não conhece a Cristo, talvez você esteja afastado dele. Talvez você esteja tanto tempo distante que não sabe mais o amor. Feche seus olhos comigo, igreja, feche seus olhos. Mas em especial, se você é essa pessoa, coloque a mão no seu coração e ore comigo. Senhor Jesus, às vezes nos faltam palavras, Senhor, mas eu quero confiar em você. Quero confiar em você, Jesus. Acende a chama do meu coração. Acende a chama, Senhor, que não pode apagar, Senhor. Traz a paz ao meu coração. Senhor, me perdoa meus pecados, perdoa a minha culpa, perdoa às vezes a minha cabeça dura, mas que eu possa estar diante do Senhor em paz, Senhor, a partir de hoje. Senhor, eu oro com meus irmãos, como igreja, Senhor, pedindo, Senhor, mais de Ti, Senhor, pedindo mais do Teu amor, mais de quem o Senhor é. Que possamos, Senhor, verdadeiramente, Senhor, entregar ao Senhor, nos render a Ti, Senhor Jesus, nos comprometermos, Senhor, em ser pessoas que vão buscar oferecer sacrifícios espirituais ao Senhor. Que juntos, Senhor, possamos buscar a Sua face, buscar a Sua presença salvadora, Senhor Jesus, e transformadora em nós. Nós oramos a Ti, Senhor, eu oro com meus irmãos, agradecendo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Amém.